volatilidade. Então vou pedir para botar aí a minha tela agora para a gente ver que essa semana está muito movimentada. Eu estava até vendo o preço de Virtuals aí, especificamente caindo forte, né? A AI sofreu bastante nos últimos tempos, mas vou voltar aqui para o Bitcoin. Tivemos um Bitcoin aí na semana passada ainda, né? Na última quarta-feira, estava nesse cenário positivo ainda não tinha tido todo o ponto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Que são essas guerras comerciais do Trump contra seus vizinhos e a China, né? Então o Bitcoin estava aí no patamar de 104, 105 mil dólares, mas começamos aí a ver desde a última sexta-feira uma queda pequena aí para cerca de 102, atingimos a mínima da semana aí no último dia 3 de fevereiro, que foi justamente nessa última segunda-feira aí, né, dada todas essas incertezas que a gente comentou. Mas logo depois a gente teve também notícias que vamos comentar, mas voltou atrás, né, adiou um certo tempo aí para implementar essas tarifas novamente. Mas, de novo, aí, mais movimentos de queda no final, no início do dia de hoje e no final agora, essa tarde. Estamos com o Bitcoin aí a cerca de 96.660 dólares por unidade, recuando 6,2%. E a maioria das altcoins aí recuando mais do que o Bitcoin. Então, continuamos a ver esse movimento aí de um Bitcoin extremamente forte, né? Como a gente vem falando aí, muito apoiado pelos dados de ETF. O Ether, então, aí recua cerca de um pouquinho menos de 11%, Solana voltando 12%, XRP 21%, BNB 14%, Doge 20%, Cardano 21%, né? Então, estamos aí com uma semana bem sangrante aí para as altcoins, né? Mas pelo menos lá nos ETFs, né, os dados de ETFs que a gente acompanha nos Estados Unidos, a gente tem tido alguns dados bem positivos, né? Apesar do dia 3 a gente ter visto essa saída aqui de 230 milhões, a gente já viu na terça-feira, né, ontem, entradas maiores do que essas saídas, né? Então já estamos positivos nessa semana aí nos ETFs de Bitcoin. Óbvio que falta ainda os resultados de hoje, amanhã e de sexta, mas é um bom sinal aí, né? Mostrando um pouco mais dessa força do Bitcoin. Para quem gosta do gráfico de barras aí, tenho essa representação aí semanal. A gente vê que janeiro foi um mês bem positivo aí, né? Não tivemos saídas líquidas nos ETFs de Bitcoin. Começamos fevereiro aí um pouco tímidos, mas ainda positivo também. E quero chamar atenção para outro ponto interessante, né? Os ETFs de Ether, que vinham performando muito mal aí, né? Desde depois que passou o hype da eleição do Trump lá em novembro e em dezembro do ano passado, tinha esfriado um pouco, mas agora, né, a gente viu literalmente ontem também entradas de magnitude bem maiores. Então, será que esse é a chave aí para essa próxima out-season? Será, né, que a gente vai conseguir reduzir essa dominância do Bitcoin? Ainda não sabemos, saberemos aí nas próximas semanas, mas fato é que entrou aí quase 308 milhões de dólares nos ETFs de Ether, né? Algo bem positivo aí, estou ansioso para ver os dados de hoje. Mas tem outros dados que eu estou ansioso para ver, que são os dados macro, e aí eu vou pedir para o Pedro aí me dar uma ajuda, porque ele que é bom nisso. Beleza, vamos falar um pouco de macro. Essa semana promete, a gente já teve um dado ontem bem importante, né, que é o JOLTS, o número de vagas abertas de trabalho nos Estados Unidos, e a gente teve uma surpresa negativa nesse indicador, né, negativa para o mercado tradicional, vamos dizer assim, para a economia real dos Estados Unidos, mas para a cripto é um tanto interessante, porque a expectativa estava ali em 8 milhões, né, o dado prévio tinha sido 8,16, e a gente veio no 7,6, relativamente abaixo aí da expectativa. Isso significa que um pouco daquele discurso que o Fed tem, né, de conseguir ter pausado o ciclo de corte, porque ele viu uma economia num patamar bom, com o mercado de trabalho saudável, a gente vê que a foto agora no número de empregos abertos já não está tão em linha com um cenário tão forte assim por parte do mercado de trabalho. É óbvio que a gente não pode falar que 7,6 é um número ruim, mas no relativo, né, a gente sempre fala que o mercado tem tudo a ver com expectativas, no relativo, isso negativo para o dia de hoje, já que era esperado 8 milhões de vagas abertas aí nos Estados Unidos. Já tem bastante relatos, assim, eu gosto de acompanhar, já tem bastante gente falando que o cenário de quem está desempregado para ser reempregado nos Estados Unidos já não está tão fácil quanto já esteve, né? Então teve um esfriamento aí. Vamos ver os dados de sexta-feira. Sexta-feira a gente tem dados muito importantes aí de desemprego nos Estados Unidos e o payroll. Aí sim, esse é o dado que o mercado costuma mais precificar e a gente precisa entender a partir dele a condição real do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Como eu falei,
os Fed têm um duplo mandato, né, equilibrar a inflação, que está um pouco acima da meta, mas também tem um mandato de emprego que é muito importante. Então, se a gente vê uma fraqueza do mercado de trabalho nos Estados Unidos, a gente pode ver um estímulo maior para o Fed voltar a cortar, e aí sim os ativos de risco tendem a performar bem, e é aí que a gente entra com um possível impacto positivo para a cripto. Então, hoje foi um dado interessante, e sexta-feira vamos acompanhar. E mais um dado interessante saiu hoje, Rony. A gente teve o PMI ISM de não manufatura, né, mais focado em serviços ali, e esse saiu abaixo também do que era esperado. Acima de 50 é uma zona de expansão, mas, de novo, mais um dado que não está tão em linha com aquele excepcionalismo americano, aquela economia dos Estados Unidos bombando assim. Óbvio que está melhor do que os outros peers desenvolvidos, mas o mercado está começando já a abrir o olho para ver se realmente essa pujança econômica está tão forte assim que aguenta os juros no patamar que está. Então a gente pode ter o Trump aí pressionando ainda mais o Powell para baixar esses juros. Acredito que depois dos dados de hoje ele deve pressionar ainda mais e vamos ver sexta-feira. Então o resumo da semana aí a foto não está tão bonita assim no relativo para os Estados Unidos, e se sexta-feira a gente tiver um dado abaixo da expectativa também, pode ser que as vozes clamando para baixar juros voltem a aumentar, e isso pode ser muito bom para a cripto. Então vamos acompanhar, promete a semana aí para sexta-feira.